a minha busca era pela satisfação pessoal, que eu não estava tendo. E eu não sabia que a mola propulsora disso seria me conhecer, saber por quê, onde eu estava, né? Eu não sabia nem onde eu estava, quanto menos onde eu ia chegar, onde eu queria chegar, né? Quando você não conhece algo sobre você, sobre o seu desejo, sobre a sua profundidade, é impossível que você consiga entender aonde você quer chegar. Olá, olá! Está no ar mais um episódio do Instacast CL, o seu podcast ao vivo aqui no Instagram. Toda semana um novo episódio para você. O Instacast CL é um espaço para a gente explorar o autoconhecimento como base para o nosso desenvolvimento pessoal e profissional. A cada semana, um convidado especial abordando temas sobre negócio, desenvolvimento pessoal, saúde, espiritualidade e como o autoconhecimento influencia e potencializa cada uma dessas áreas. Mas também, é claro, eu não poderia deixar de convidar pessoas que passaram por transformações profundas através do autoconhecimento. Essas transformações foi uma virada de chave na vida delas, porque existem histórias de muito sucesso, de curas emocionais, curas espirituais, que precisam ser compartilhadas, até mesmo para dar esperança ou inspirar outras pessoas a terem a coragem de promover as mudanças nas suas vidas também. E hoje a nossa abordagem será através desse viés, uma história de sucesso de vida inspiradora. E antes de chamar a minha convidada de hoje, deixa eu te dar uma dica importante. Pega papel e caneta para anotar os seus insights, porque eu tenho certeza que esse episódio vai trazer muita inspiração para você. A minha querida convidada de hoje é da série Clientes que Virou Amiga. Já aconteceu isso com você também? Você já viveu essa experiência de clientes que se tornam amigos? Se sim, coloca um foguinho aqui no comentário que eu quero saber. E eu sou muito grata por poder acompanhar a jornada dela, não só a jornada profissional, mas também a jornada dela como mulher, em muitos dos seus papéis, como mãe, filha, irmã, amiga. E eu me lembro bem de uma época, de 10 ou 12 anos atrás, que o desejo dela era, dentre alguns, mas assim, alguns que eu me recordei antes de iniciar, era de ser uma boa mãe para sua filha e de participar do The Voice Brasil. Mas a vida da Miriam, assim como a de todos nós, dá voltas, e muitas vezes aquilo que era o verdadeiro significado de sucesso pra gente, de repente, muda de contexto, ou então a vida muda de rumo, não é verdade? Mas qual será a diferença daqueles que conquistam o sucesso para aqueles que desistem da jornada? Eu acredito que hoje, a partir da sua história, a Miriam vai desvendar esse segredo pra gente. Seja muito, muito, muito bem-vinda. O tema que você traz pra gente hoje é algo que eu tô muito curiosa também de ouvir, que é autoconhecimento, o ingrediente do sucesso. E eu já vou pedir pro pessoal que está aqui assistindo também contribui com a gente aqui, coloca o que é o sucesso para você, qual o significado de sucesso para você. E cada um tem uma definição de sucesso, e pode ser que a definição de sucesso ela mude, ao longo da nossa jornada. Você acredita que a nossa definição de sucesso, Miriam, pode mudar? Dá um alô, fala um pouquinho de você e vamos seguir, vamos abrir os trabalhos aqui hoje. Uhul! Olha só, eu quero agradecer a todos que já estão aqui na live e pedir que vocês compartilhem com o aviãozinho, porque a gente vai falar de sucesso, de autoconhecimento, mas dentro desse assunto existem vários outros assuntos que são importantes para a vida, e hoje eu estive muito reflexiva, e quando eu me proponho a fazer algo, não é por mim, eu quero
o maior número de pessoas possa ouvir as coisas positivas que eu tenho para falar a respeito desse assunto, que eu considero que seja um assunto não só importante para alguém que segue uma carreira artística, mas principalmente para pessoas que queiram atingir um nível de satisfação, de realização e de alegria, né? Harmonia na vida, de uma forma geral, nos seus relacionamentos, na vida, né? Em qualquer aspecto. Então, por favor, compartilhem, vai ser uma alegria para nós, quanto mais pessoas estiverem aqui, melhor. A minha definição de sucesso mudou muitas vezes. Nós somos seres em transformação, né? Somos mutantes, como diz a minha querida e amada Rita Lee, com quem eu aprendo muito até hoje. Interpretando o repertório dela, eu posso encontrar várias verdades minhas, mas também verdades novas. Então, nós somos mutantes. A minha definição de sucesso mudou desde a minha infância, né? Eu já sonhava com sucesso quando eu era criança, né? E sucesso para mim, quando eu era criança, era estar no arquivo confidencial do Faustão. Era o que eu queria para minha vida. Eu queria que meus parentes, meus amigos de escola, aquelas pessoas que eu conhecia, que gostavam de me ouvir cantar, aparecessem lá e contassem uma história engraçada, porque são muitas histórias, né? E, no entanto, o meu maior sucesso naquele momento era subir umas pedrinhas. Eu morava num sítio, e aí tinha umas pedrinhas de construção, que meu pai estava construindo uma outra casa no sítio, e aí tinha umas pedrinhas que ficavam no meio do pátio. Então eu subia naquelas pedrinhas, num calor de 40 graus, menina, e cantava como uma deusa, naquele tempo, né? E os meus cachorros ficavam ali, quietinhos, me ouvindo cantar. E aquilo ali, para mim, já era o meu sucesso, que eu fechava o olho e imaginava a multidão, sabe? Mas o meu desejo mesmo era estar no arquivo confidencial. Depois de, né, ao longo do tempo, amadurecimento, a gente vai recebendo outros estímulos externos de que nada é fácil, de que tudo é complicado, de que carreira artística não serve, né? Uma série de coisas. Então, as minhas definições de sucesso foram mudando a cada ano, enfim. E tiveram muitas definições, como você falou aí no início da live. Sucesso para mim era ser uma boa mãe e participar do The Voice Brasil. Mas hoje já é completamente diferente. Eu acredito que ser uma boa mãe é consequência do amor que eu tenho pela minha filha e que ela tem por mim. Então, isso já me torna uma boa mãe. Uma boa mãe é aquela que se faz compreender, que consegue passar experiência, que consegue educar. E isso é muito simples quando a gente ama. Então, é mais ou menos por aí. Hoje já não é mais a minha definição de sucesso. A gente vai conversar sobre isso, né, Carmen? Vamos sim. E sabe, Miriam, o que eu queria compartilhar, que eu falei também, né, lá na introdução desse episódio, que a gente já se conhece há algum tempo, e eu falei assim, a Miriam é uma amiga, uma querida amiga, mas ela é da série Clientes que Virou Amiga. E eu me lembro bem, eu estava no início da minha carreira como coach, ainda nem era treinadora comportamental, e a gente foi desenvolver um trabalho juntas, né? Na verdade, eu conheci a sua irmã, que fez formação comigo, sua irmã é psicóloga, Verdade. e ela me apresentou a você e a gente desenvolveu um trabalho de coaching mesmo, né? A gente fazia sessões semanais e era incrível. Queria que você compartilhasse um pouco se aquele foi um primeiro momento onde você teve contato com autoconhecimento, com esse movimento. Porque a jornada do autoconhecimento, a verdade, é desde que a gente nasce, né? A gente vai aprendendo e vai se conhecendo também através do meio que a gente é inserido. Nem sempre é tão bom, né? Mas a gente tá lá e sobrevive aquilo. Mas chega um momento que a gente busca, fala, poxa, eu acho que eu quero ser melhor, ou eu acho que eu não... eu me sinto fora do contexto da minha família, ou eu me vejo como diz a Rita Lee, né, como aquela ovelha negra, tem algo em mim que é diferente, ou tem algo que eu acredito que eu posso ser melhor, mas eu não sei como. Fala um pouquinho sobre essa experiência, eu não sei se ali foi o início para você, se foi, vamos em frente. Vou contar. No momento em que nós nos conhecemos,
Eu já, assim, eu conversava muito com a minha irmã Rose, né? Ainda converso, nós temos, assim, um diálogo quase que diário, né? Eu conto muitas coisas minhas para ela, percepções, reflexões, e ela idem, vice-versa. Naquele tempo, algo me incomodava profundamente, e eu não sabia o que era. Porque, afinal de contas, eu tinha saúde, eu tinha uma filha, eu tinha uma vida estável, né? Como é que a gente pensa que é uma vida estável? Uma vida estável é quando você tem uma casa, quando você tem uma filha, tem facilidades, tem família, tem um marido, né? As pessoas estão ali, enfim, a gente se sente orientada e cercada de cuidados, mas algo me incomodava muito e eu não sabia o que era. Então eu sofria com isso e compartilhei com a minha irmã. Uma tristeza, assim, uma loucura. Falta de ar, foi pro corpo, comecei a ter manchas na pele, né? Aquelas coisas. E aí a minha irmã disse para mim, Miriam, eu fiz uma formação aqui em coaching e a gente precisa treinar. E aí eu conheci a Carmen foi até minha casa generosamente, linda, foi lá com todo o amor e carinho dela e nós conversamos. Nós tivemos a primeira conversa e deu match. Carmen é aquariana que nem eu, então ela me entendeu. As loucuras, né, as coisas que a gente precisa estar compartilhando. E ela me propôs várias dinâmicas, várias coisas que eu trago para a vida. Hoje ainda eu faço o Caderno da Gratidão, eu faço o Ho'oponopono, que foi a Carmen que me ensinou. Eu faço muitas coisas que a Carmen me ensinou, mas o princípio de tudo, a minha busca era pela satisfação pessoal, que eu não estava tendo. E eu não sabia que a mola propulsora disso seria me conhecer, saber por quê, onde eu estava, né? Eu não sabia nem onde eu estava, quanto menos onde eu ia chegar, onde eu queria chegar, né? Quando você não conhece algo sobre você, sobre o seu desejo, sobre a sua profundidade, é impossível que você consiga entender aonde você quer chegar. Qual vai ser o tiro que você vai dar, né? Porque a gente precisa dar um tiro para alcançar um alvo e a gente não sabe para onde vai ser esse tiro, então a gente fica completamente perdido. O meu primeiro contato com o autoconhecimento de forma consciente, porque a gente passa uma vida se conhecendo, né? Desde criança. Mas o meu primeiro contato com o autoconhecimento consciente foi através do trabalho que você fez comigo, Carmen. Legal. Das dinâmicas, né? E muita coisa ali eu aprendi a meu respeito que eu não tinha nem ideia, que para mim era grego, e de repente aquilo ali foi ficando muito claro, né? Foi o início. Legal. E você falou algo realmente que eu acho que vale muito. Muitas vezes a gente está perdido no sentido de, poxa, eu não estou evoluindo profissionalmente, ou o meu relacionamento amoroso, meu casamento, meu relacionamento afetivo, ele não vai bem e é uma constante na minha vida essa preocupação, essa perturbação, ou a minha saúde não vai bem. Eu acho que é esse momento da gente se questionar, porque até uma conversa que nós duas tivemos ontem ou anteontem, fazendo aqui um briefing para o nosso episódio de hoje, você fez uma abordagem que eu levo muito em consideração, que eu acredito que nós somos centelha divina. Imagina se a gente for parar para pensar, duas células se unem e o que faz aquilo ali virar vida, né? Só pode ser um milagre divino. Na Bíblia diz que é o sopro de Deus. E aí a gente nasce como um ser divino e o meio ao qual nós nascemos, por uma série de fatores, a gente vai aprendendo sobre coisas referente àquele meio, a gente vai sendo ensinado de outras coisas, a gente vai sendo tratado de uma forma e a gente vai criando recursos para sobreviver àquele meio. Até que um dia a gente toma consciência, a gente cresce, toma consciência sobre algumas coisas da vida e fala, né? Poxa, deve existir uma vida melhor para se viver. E o que será que eu posso fazer? E eu acredito que é nesse momento onde muitos de nós buscamos nos conhecermos melhor, ou alguns vão buscar terapia, outros buscam coaching. Existe uma infinidade de ferramentas relacionadas ao autoconhecimento, né? Sim. E aí a gente vai nessa construção. E é uma jornada sem fim,
porque quando a gente está pronto para lidar com alguns desafios da nossa vida, vem a vida e manda alguns outros, que é para que a gente tenha novos aprendizados, não é verdade? Eu estava também aqui hoje, pensei sobre isso, tem a ver com o que você está falando. Ao longo da nossa vida, a gente precisa se situar, né? A gente tem sempre a necessidade de buscar coisas. A gente cria uma argumentação, né? A gente precisa criar argumentação para a gente ter estabilidade, ter alguma estabilidade. E a estabilidade é a busca pela coisa eterna. A nossa alma é eterna. Já que você falou de centelha divina, a nossa alma é algo eterno. Então, a gente busca aqui no espaço-tempo coisas eternas. Um relacionamento que dure para sempre. Um emprego que dure para sempre. E esquece de contemplar os ciclos, né? Por exemplo, a gente está na primavera. Eu adoro a primavera, acho lindo, né? O clima da primavera e também aquelas árvores de ipê que ficam maravilhosas, coloridas, colorindo as montanhas. E aí, um belo dia, acaba a primavera. Eu vou chorar porque acabou a primavera. Não posso chorar. A gente está aqui também como observador. A gente precisa observar os ciclos, né? E como a gente estava falando no início da live, né? A minha definição de sucesso mudou muitas vezes e muda para todo mundo. Um monte de visão, um monte de disco antigo que a pessoa escutava e não escuta mais e escuta novos. E quando volta lá, fala, meu Deus, como eu pude gostar disso? Ou então sente tudo de novo, né? A gente vai mudando conforme vai passando o tempo. E a gente precisa se colocar como observador e não querer que as coisas sejam eternas, porque o sofrimento vem daí. Vem de você não conseguir perceber o quanto tudo é provisório, o quanto tudo é passageiro, o quanto tudo é lindo como passageiro. Por exemplo, a água do rio, né? A água do rio, ela é linda, ela é cristalina, ela vai correndo assim. Já pensou se você fizer uma mágica ali, cristalizar aquela água? Virou cristal, virou pedra. E aí, o que você vai fazer com aquilo ali? Não tem para onde, não tem vida. O mágico da vida então, é essa inconstância, né? A vida é uma exato. inconstância. É a inconstância e a aceitação da inconstância também. Porque coisas muito melhores seguem outras, né? A gente, por exemplo, eu termino de tomar um sorvete, meu sorvete acabou. Mas aí eu vou ali e tomo um copo de água, que o prazer é inenarrável tomar um copo de água depois de tomar um sorvete. Eu não sei se vocês concordam comigo, mas eu adoro tomar um copo de água depois de tomar um sorvete. Então, quando uma coisa deliciosa acaba, começa outra. E a gente precisa estar contemplando e observando que é tudo muito bom. A gente não pode ficar preso a uma coisa. Nessa história de vida que eu tenho aqui para contar, no momento em que eu fiquei a minha bandeira, que eu resolvi me ver como artista, definitivamente como artista, né? E mostrar para as pessoas também, porque eu já me via, meu coração já me conhecia, né? Nosso coração nos conhece e sabe de todas as coisas a respeito de nós. E tem até uma frase de Khalil Gibran, que ele diz assim, vossos corações conhecem os segredos dos dias e das noites, mas vós tem mais em querer ouvir do outro, o que só o vosso coração sabe. Né? A gente tem essa mania. Então, eu conhecia, eu sabia o quanto eu era artista e eu não mostrava isso, porque eu queria ser aceita. Né? E ali no meio onde eu estava, ser artista não era algo aceito. Então, eu precisava tomar algumas decisões, né? De pouquinho em pouquinho, tomando algumas decisões. Mas nesse meio tempo, para ser aceita e para ter essa segurança, né? Essa ideia de eternidade, eu fui criando ali um muro à minha volta. E dentro desse muro, né, dessa fortaleza que já estava cheia de tijolo até acima da minha cabeça, eu deixei alguns elementos ali que eu achava que precisava. Que era o meu emprego, que era um marido, né? uma família, que ali nem era minha família de sangue, mas assim, eu deixava dentro daquele muro elementos que eu acreditava que fossem necessários para que eu tivesse aquela segurança. Porque, na verdade, a segurança não traz a verdadeira harmonia interior que a gente precisa. Essa paz, ela não vem da segurança, ela vem justamente do estar preparado para o novo. Exato. A verdadeira paz, a verdadeira segurança vem do seu interior estar preparado para as mudanças, porque elas ocorrerão. Então, se a gente não está preparado para as mudanças, a gente não tem segurança nenhuma. Ou você vai ser mandado embora do emprego, ou vai cansar, ou vai acontecer qualquer coisa, a empresa fale. Nada é eterno.
O casamento você pode estar muito bem em um momento, em outro momento não está tão bem assim, em outro você vê que não faz mais sentido, ou então você ama a pessoa eternamente, ressignifica aquilo e passa a ser de uma outra forma, ou então você fica mesmo com a pessoa para o resto da vida, que tem amores que são muito lindos. Então, quer dizer, a gente tem que estar preparado para a mutação, porque a gente não está aqui para ficar parado, né? Mas me diz uma coisa, a sua jornada, você falou, né? Ah, o meu sonho era estar no arquivo confidencial do Faustão, e depois era estar no The Voice Brasil, mas a gente sabe também que a vida do artista, não só do cantor, como é você, a vida do artista como um todo, que trabalha, atriz, cantores e artistas plásticos, do artista como um todo, é uma vida de muito trabalho, de muita busca, de muita aceitação, e nem sempre, por serem artistas e terem uma mentalidade livre e diferente, essa completude, né? essa preparação que você menciona, nem sempre é tão claro para eles. E aí a minha pergunta é, diante dessa tua jornada, que foram etapas da vida hoje, você vai compartilhar daqui a pouco, tá legal, tá bem, você entendeu que você tá no caminho certo, mas nem sempre foi assim. O que foi o teu gatilho? Em que momento que você falou, bom, eu agora preciso agir de uma forma diferente, que é para eu poder avançar nisso que eu quero para minha vida? Eu tive problemas de saúde, né, Carmen? Eu achava que toda noite eu achava que ia morrer. Toda noite. Eu me despedia da minha filha e chorava muito, porque eu achava que quando eu dormisse eu não ia acordar no outro dia. Eu tinha crises terríveis de ansiedade e eu me tornei uma pessoa amarga, muito triste, durante algum tempo. E fui atendida por uma médica sensacional da Firjan, doutora Araci, a pedido da minha irmã Rose, que trabalhava lá na Firjan como psicóloga. E aí essa médica, ela pediu, né, os exames todos, raio-x, tudo que podia, ouviu meu coração, pediu ali, enfim. Ela fez todo o diagnóstico e viu que o que eu tinha era a crise de ansiedade, porque eu não estava no lugar onde eu precisava estar. E aí eu senti que eu precisava mudar algumas coisas na minha vida. E nem sempre isso tem a ver, nem sempre as coisas da nossa vida têm a ver com a gente. E eu comecei através do autoconhecimento, conseguir separar o que era meu do que não era meu. Né? Somente através do autoconhecimento a gente consegue fazer essa separação, que é algo muito importante. Mesmo quando você mora com a mãe, ou com a avó, com o irmão, ou com o marido, né, o cônjuge, é necessário que você crie ali um entendimento do que é seu e do que é do outro. Porque o que é do outro é problema dele. E eu não estou sendo grosseira falando que é problema dele, porque quando o problema é da pessoa, a pessoa pode resolver. Né? A gente tá proporcionando para a pessoa uma potencialidade quando a gente diz assim, o problema é seu. Então faça o favor de olhar para isso e resolver. Né? E aí, esse start de modificar as coisas na minha vida foi muito aos poucos, eu sou muito ponderada. E eu acho que a gente nunca pode ficar sendo radical e tomar decisão precipitada, porque a gente fica naquele vai e vem, né? Faz uma coisa, aí depois se arrepende, aí vai lá e faz de novo. Então foi muito aos poucos, foi devagar. Eu comecei sentindo as coisas com o coração. Né? Estar em contato é muito importante. E, como você falou já do espiritual, eu tenho uma música que eu canto sempre, que foi uma inspiração dada num momento desses de angústia extrema, e eu digo assim, não estou sozinha, estou na tua casa. E até então eu não entendia muito bem por que tinha me vindo a inspiração de dizer estou na tua casa. Eu estava falando com Deus, né? Com a minha fé, ali nesse momento que alguns chamam de universo, de Oxalá, enfim. Eu estava ali falando com o general, digamos. E aí eu disse assim, não estou sozinha, estou na tua casa. Por quê? Porque nós somos a casa de Deus. Então, quando a gente está na casa dele, significa que nós estamos presentes. E quando a gente está presente, a gente não está sozinho. Então, eu comecei a perceber várias coisas que precisavam de mudança na minha vida e entender que as mudanças, elas não eram motivo de medo, né? Eu tinha muito medo. Medo de fazer coisa errada, medo de financeiramente ficar em necessidade, medo de me arrepender depois e não ter mais volta, né? Isso com relação ao emprego, com relação a casamento, com relação à moradia, a locais, a amigos,
né? Muitas coisas precisavam ali de mudança. E aos pouquinhos eu fui ceifando, mas muito ponderadamente, e o autoconhecimento vai ajudando a gente nisso, por quê? Porque a gente precisa estar presente, a gente precisa separar o que é do outro, do que é nosso. Quer dizer, se eu vou falar de autoconhecimento aqui, eu vou falar de milhares de coisas que o autoconhecimento nos proporciona. Comecei a estudar filosofia também, e a filosofia traz mais um pouco a respeito do autoconhecimento e de tudo que a gente pode trazer na nossa vida com relação a isso, para o bem, né? E aí, linkando o autoconhecimento com sucesso. Como que eu posso linkar autoconhecimento com sucesso? Às vezes a gente fala assim, o autoconhecimento é se conhecer. Sim, é se conhecer, mas a separação do que é nosso, do que é do outro, ajuda a gente a entender, a não se comparar com ninguém também. Porque no momento que na medida que eu me comparava com outras pessoas, eu não sabia a trajetória delas. Eu não sabia o que elas tinham passado para chegar ali onde chegaram. Então, eu me comparava e achava que eu era ruim, que eu era insuficiente. Quando, na realidade, eu tinha que separar. Porque essa separação ela só ocorre com autoconhecimento. Você vê, o outro está ali por alguns motivos, que são deles. A busca dele começou há milênios, ou então ele está ali porque alguém colocou, mas a gente não sabe o dia de amanhã, não sabe se vai continuar. Então, eu precisava viver a minha estrada, a minha trajetória. E só foi possível começar a viver a minha trajetória a partir do momento que eu comecei a olhar para dentro. Né? A gente começa a olhar para dentro. Você falou algumas coisas muito interessantes. Desculpa eu te cortar, porque eu acho que vale a pena frisar, porque é a dor de muitas pessoas. O autoconhecimento é uma estrada sem fim, ela nem sempre é agradável, mas lá na frente vai valer muito a pena. E uma coisa que você falou, eu tive muito medo. Eu me envolvi com o autoconhecimento, eu entendi que eu precisava acessar a minha essência, me conectar comigo. E eu tive medo, você teve uma série de medos, e todo mundo tem o medo, porque é o desconhecido, a gente tem medo do desconhecido. Né? O Bob Proctor falava que insegurança está relacionado à falta de conhecimento, do conhecer. Se eu não conheço, eu tenho medo. E quanto mais eu me conheço, mais eu me potencializo também. Quanto mais eu me conheço, eu consigo falar coisas assim como você falou. Eu olhava mais para mim e isso não é egoísmo. E não é, porque a gente não tem como ajudar ninguém, a gente não tem como impactar na vida de ninguém se a gente não salvar, não curar a nossa vida primeiro. E aí, quando a gente se cura, a gente brilha, a gente exala e as pessoas se conectam com esse nosso melhor sempre. Então, esse é um ponto que eu acho que é muito interessante, a gente falando aqui hoje sobre autoconhecimento, que é a fórmula do sucesso de fato, vai existir. Quem estiver aqui ouvindo, vai dar medo a jornada, mas você estando, né? A Miriam falou, eu fui com a Carmen, depois eu fui com a doutora lá da Firjan, que me segurou na minha mão. Então, busque mentores, é algo que eu prego muito, busque mentores. A jornada pode ser difícil, mas ela pode ser mais leve, mais simples quando a gente tem profissionais ajudando a gente. E um outro ponto que você colocou também, sobre Deus. A minha crença é Deus, para algumas pessoas é isso, para outras é aquilo. De fato. Mas o que eu queria trazer nesse sentido é que o nosso mundo físico, né, Tim Harbeck fala no livro O Segredo da Mente Milionária, que o nosso mundo físico, nós não vivemos só no mundo físico, nós vivemos em 4 mundos, né, que é o mundo emocional, o mundo espiritual, o mundo físico e o mundo emocional, espiritual. Esqueci, daqui a pouco vem. Mas, esqueci. Mas o fato é que todos eles, se a gente tiver que começar a trabalhar algum desses mundos para a gente começar a avançar, ele fala de riqueza, hein? No mundo espiritual. Porque nós somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. Então, se a gente também não estiver conectado com a espiritualidade, com uma fé muito grande, também é muito difícil da gente avançar. Isso faz sentido para você? Faz total sentido para mim. E Raul Seixas fala numa música dele que eu ouço sempre, aqui tá na minha playlist: nunca se vence uma guerra lutando sozinho. Você sabe que a gente precisa entrar em contato com toda essa força que existe, que vive guardada. Enfim, é bem por aí. A gente precisa realmente estar conectado. E estar presente, né? Quando a gente está conectado, a gente está presente. A gente tem uma sabedoria. Existe o QI, né? Que é aquilo que a gente usa para fazer prova e passar em concurso. E tem o QS, que é a inteligência espiritual. A nossa inteligência espiritual é infinita. Então, quando a gente entra em contato, a gente está em contato, a gente faz uso da inteligência espiritual. E não tem por que ter medo
quando você está em contato, né? Como você falou, quando a gente está conectado, a gente cria coragem, porque o medo ele existe, mas a coragem também. E aí? Qual dos dois que você vai usar, né? É uma questão de escolha. A gente precisa escolher com alegria. O que a gente vai escolher com alegria? Aquilo que vai levar a gente para um outro patamar. E a única coisa que pode levar a gente para um outro patamar é a coragem. O medo não leva. O medo deixa a gente estagnado. Ô, Miriam, e como foi para você, a gente, numa conversa, você me falou que, inclusive, a banda que você tem hoje, né, fora o trabalho que você faz de cover da Rita Lee, que você tem uma banda, e você aprendeu muito sobre você mesma trabalhando nessa banda, né, no trabalho dessa banda, que a cada show você vestia um figurino, você tocava um instrumento, e todo aquele momento você acabou fazendo uma desconstrução do que construíram em você e começou a construir quem é você de verdade, né? E você me falou, ser quem eu nasci para ser. E eu achei lindo. Então me compartilhe um pouco sobre o autoconhecimento também através do seu trabalho. Foi lindo, Carmen. Foi lindo e foi natural, naturalíssimo. Não sei se tem alguém da banda aí assistindo. Eu convidei o Giga, convidei o Brian. Ah, vocês estão me vendo ainda? Sim, sim. Ah, meu Deus. Sim. Tá. A banda chama-se Beetlejuice. É aquele personagem do filme do Tim Burton. Até saiu aqui no Brasil há pouco tempo, Os Mortos Ainda Se Divertem. Uhum. Essa banda surgiu por causa do aniversário de 15 anos da enteada do Brian, que é o guitarrista e vocalista, que divide vocal comigo. E desde o primeiro momento a gente sentiu ali que foi top, né? Que a gente já rolou uma sintonia, a mesma vibe e tudo. E foi assim, esse momento banda me conhecendo através do meu trabalho, através dessa banda de festa que toca todos os estilos, e é um super show, ocorreu muito naturalmente porque houve ali uma liberdade. Eu não conseguia sentir essa liberdade em nenhum outro espaço. Ao passo que quando eu estava com eles, eu me sentia livre. Eu podia fazer qualquer coisa. E uma vez eu falei assim, Brian, botei no grupo, né? Gente, eu vou comprar uma peruca Chanel. Eu quero fazer um show de peruca Chanel. Eu tava assim, me sentindo ridícula de fazer isso, mas era um desejo meu. E aí o Brian colocou a resposta. Ele diz assim, pode pendurar uma melancia na sua cabeça. E aí eu falei, gente, eu posso mesmo. E aí eu comecei a criar loucamente. E muito engraçado, porque isso assim, ninguém nunca me disse assim, Mira, tá meio exagerado. Ninguém nunca me disse, você podia ser um pouquinho mais, né? Coisas que eu ouvia em outros lugares, em outras situações e dentro de casa também. Eu tenho até uma música que diz assim, amor, por que você se incomoda com o meu jeitinho de ser? Enfim, eu não tinha essa liberdade. E a banda me deu essa liberdade de descobrir um pouco mais a meu respeito e ver até onde eu podia ir, que eu posso ir a qualquer lugar. Eu não vejo nenhum empecilho de nada. Mas aí, uma vez, teve um caso engraçado que a gente ia fazer uma festa de aniversário, e era num lugar bem chique. Só que eu tinha deixado a minha peruca dentro da mochila que estava em outro lugar. Então eu preparei o cabelo, né? Meu cabelo é bem comprido, então eu preparei ele todo, guardei ele todo, coloquei aquela meia calça, tipo seu boneco. Uhum. Pra colocar a e fui peruca, atrás né? da minha mochila, salão adentro, fui atrás da minha mochila para pegar a peruca. Aí o Brian olhou assim para mim, ele podia ter me criticado ou falado qualquer coisa, ou ter, né? Aí ele falou assim, hoje vai ser assim, de seu boneco? Já aceitando, sabe? Não, isso é fantástico, isso que você falou, o aprendizado, né, que a gente pode tirar dessa sua fala, Miriam, é super importante, que se você quer avançar, ande com pessoas que tenham o mesmo propósito de avanço que você. E a sua vida começou a mudar quando você se conectou com essas pessoas que têm a mesma linha de raciocínio. A gente quer ir para esse caminho. Eles querem ir para construir algo que você também quer construir. E isso faz toda a diferença. Então, se você hoje percebe que eu estou falando aqui com a audiência, né? Se você percebe que a sua vida está parada, busque pessoas que tenham o mesmo propósito que você. E talvez você precise sair do meio da sua casa, você precisa sair do meio dos amigos que você tem hoje. E não é abandonar para sempre. É você buscar aquelas pessoas que
que estão lá onde você quer chegar ou que têm a mesma mentalidade para você para construir uma jornada. E isso pode ser também num livro, num podcast, numa live, num show, num curso, né? Então busque pessoas que a vida começa a virar sucesso, né? Verdade, Carmen. Essa busca, ela só, assim, voltando, né? Essa busca, ela só pode ocorrer quando você sabe o que há dentro de você. Para você conseguir se conectar com pessoas que você vê uma sintonia, é preciso que, em primeiro lugar, você saiba qual é o seu lugar, né? Onde você está, para você conseguir se conectar. Essa conexão acontece muito natural também, né? Porque existe a ressonância. A ressonância das vibrações. É tudo muito natural, né? A gente não vai buscar ninguém. Tem até aquela máxima, né? Se você não está gostando do que a vida está te entregando, comece a mudar o seu modo de ser, a sua vibração, que é para você se conectar com coisas melhores. Muitas vezes tem muito mais a ver com a gente do que com o externo. Sensacional, gente. Amando. E como é que foi aceitar, no meio dessa jornada maravilhosa, aceitar o convite para ser cover, assumir essa responsabilidade de ser cover de nada mais, nada menos que a Rita Lee, que é uma mulher completamente emblemática desde muito tempo. Ela passou por gerações mantendo a autoridade dela como cantora, como uma artista completa, né? E aí, como é que foi aceitar esse convite? Carmen, foi naturalíssimo. Sabe o que aconteceu? Eu vou contar exatamente o que aconteceu para você e para a audiência, mandando um beijo aqui para minha irmã Vânia, que entrou. Eu não estou vendo todo mundo que está entrando. Eu vejo assim que tem uma quantidade de pessoas, mas eu estou vendo o Léo aqui mandando mensagem direto. Um beijo, Léo, meu vizinho. E Núbia também. Muito obrigada. Obrigada pela interação de vocês. Isso é muito importante para a gente saber se o que a gente está falando está fazendo sentido. Então, eu vou contar como foi essa história da Rita Lee. Gente, minha amiga Anne Cássio. Aliás, foi ela que respondeu a pergunta, né, a enquete, dizendo que sucesso para ela era escolher se podia ir à praia ou trabalhar hoje. Até parece. Já virou minha amiga também. Que bom. Olha só. Como começou a história de Rita Lee, voltando. Eu adoro contar essa história, né? Desde sempre, eu ganhava presentes assim. Coletânea de DVDs da Rita Lee, livro da Rita Lee, roupas e chapéu da Rita Lee, né? Coisas assim. Eu sempre ganhava isso e sempre tinha alguém para me dizer assim: você tem que cantar mais Rita Lee. E aí eu cantava numa banda chamada Flor Atômica, né? Eu cantava lá na Lapa. E a produtora de uma casa lá da Lapa, que é o Teatro Ninho de Artes, dizia assim: menina, você é a Rita Lee no palco. Só que eu, Carmen, eu não sou nada assim, né? Eu tenho cabelo crespo e o meu cabelo era louro, cheio daqueles anéis enormes, assim, louro, gigantesco, como uma árvore. Eu falei assim: gente, como essa moça conseguiu ver Rita Lee em mim? Eu não tô entendendo. E aí eu cantava simplesmente, fazia lá o meu jeito. Maminha, também te amo. Mandava lá o que eu tinha que mandar, musicalmente, e ponto. E aí ela dizia para mim sempre: você tem que cantar mais Rita Lee, você é Rita Lee no palco. E aí um amigo dessa época, né, de muitos anos atrás, me via cantando lá na Lapa. O nome dele é Mário. E aí, depois que eu já tinha tido a minha filha, depois que eu já tinha voltado a cantar com a banda de festa, e já estava novamente ali peraí, tem uma coisa enorme aqui. Núbia, sou muito fã, apesar da distância, mas acompanho sempre. Com certeza a Rita Lee está muito feliz por ter aqui na Terra alguém tão competente imitando. Oh, querida, muito obrigada. Que coisa linda. Obrigada. Certeza. E aí, esse amigo meu, Mário, que me via nessa época, viu que eu tinha voltado ativa a cantar. E aí ele me lançou uma ligação. Miriam, tudo bom, Mário Gato? Eu falei: oi, Mário, tudo bom? Ótimo. Miriam, eu tenho um convite para te fazer, você não pode recusar. Eu disse: diga. Aí ele falou assim: eu tenho uma banda de cover da Rita Lee formada, só tá precisando de vocalista, e a vocalista tem que ser você. Aí eu falei: uau! Aí eu pensei aqui na minha cabeça, né? Apareceu o cifrãozinho, que eu tava precisando de dinheiro, e aí eu falei: gente, eu acho que eu vou topar esse desafio. Rita Lee estava vivíssima, tinha se aposentado. A resenha do próximo, o Wesley falando. O Wesley é meu baterista da banda de Rita Lee. Ele tá aqui na live. Essa do seu boneco é a resenha da próxima viagem. Da peruca. E aí eu fui, né, menina? Quando eu cheguei lá, você acredita, Carmen?
Eu sabia Mania de Você, Doce Vampiro e mais nada. E eu precisava de um repertório de no mínimo 20 músicas. Então, eles começaram a escolher algumas músicas e eu comecei a escolher outras. No momento em que eu comecei a escolher as músicas e ensaiar as músicas que eles tinham escolhido, começou a acender uma chama dentro de mim, assim, tão enlouquecedora, uma coisa tão incrível dentro de mim, uma alegria, uma coisa assim de falar assim, cara, ela sabe o que eu sinto, ela sabe. E assim, aquelas coisas, aquilo começou a me encantar de uma tal forma, me deixar tão feliz em fazer o que eu estava fazendo, mas ali a princípio eu encarava como uma brincadeira, porque para mim eu estava no teatro, né? Quando eu entrava no palco para cantar Rita Lee, com aquela peruca de nylon vermelha, eu só usava peruca de nylon vermelho e óculos para caracterizar alguma coisa de Rita Lee, mas eu estava ali meio que fantasiada, né, vestida num personagem, como se eu estivesse no teatro. Eu não ali, para mim, eu não estava realizando a responsabilidade, como você disse, de representar uma ídola, uma icônica como a Rita Lee. Jamais. Eu estava ali encarando aquilo como brincadeira e brincando com as pessoas que estavam me assistindo e com os músicos ao meu redor. Então aquilo ali para mim era tão divertido, tão encantador, tão fantasioso, e eu não queria acordar, né? Então aquilo ali foi tomando conta. Mais tarde eu recebi convite da produtora Imortais, que é uma produtora mais séria, né, lá de Niterói, aqui do Rio de Janeiro, Niterói, que trabalha com covers muito parecidos, né, com pessoas talentosíssimas. E aí receber um convite dessa produtora me assustou um pouco, e eles disseram assim, você não vai mais poder cantar de peruca de nylon, agora você vai ter que usar uma peruca de cabelo de verdade ou cortar seu cabelo, porque você é a cover da Rita Lee. Olha, Eu falei, gente, não posso fazer isso. gente, eu tô E aí a outra banda, arrepiada. verdade, foi assim, Arrepiada tudo com essa muito... história. Isso foi antes da pandemia, né? Foi em 2019. E aí eu falei, ok, vamos providenciar então uma peruca. E aí eu fui atrás de uma peruca, eu tinha permuta com o Werner, né, um salão, e aí eles tingiram a peruca, cortaram o Chanel, fizeram o corte da Rita Lee na peruca, eu apareci de peruca e todo mundo chorava no show, falava, meu Deus do céu, Rita Lee. Porque conforme a gente vai se lapidando dentro do personagem, vai ficando um pouquinho mais parecido, né? A gente vai estudando um pouquinho mais e tal. Mas ainda assim aquilo era uma brincadeira para mim e eu não conseguia me ver como uma representante legal da Rita Lee. Jamais. Até o dia que, em casa, um dia chuvoso, né? Eu tinha tido um show um dia anterior. Assim, a banda inicial acabou porque essa produtora me fez esse convite. Então, essa banda inicial não queria mais me aceitar. E aí eu fiz uma outra música que diz assim, sou mocinha, mas às vezes faço a louca. Ninguém pode calar minha boca quando eu quiser cantar. Esse é o refrão da música. Porque eu tive que fazer uma escolha. Claro. Mais uma, né? Aí vem daquelas coisas dos degraus que a gente vai tendo que, de alguma forma, a gente vai ter que ou descer, ou continuar na mesma, ou subir. Eu preferia sempre mudar o degrau para cima, então eu tive que fazer algumas escolhas. E eu saí dessa banda, e a banda acabou, infelizmente, mas eu ganhei uma banda muito mais maravilhosa. Os caras são altamente talentosos, são incríveis, são meus amigos, a gente viaja junto, a gente se diverte junto, a gente toca junto, e assim, para mim foi o maior presente da minha vida. Então, quer dizer, a gente solta algumas coisas e recebe outras. Mas assim, no cronograma ali que eu estava contando, né, das coisas que aconteceram de Rita Lee, eu tinha feito um show, assim, depois que a banda acabou, que eu já estava trabalhando um pouco mais, Rita Lee não tinha falecido ainda, mas já tinha se aposentado dos palcos. Então eu já fazia alguns shows grandes. E depois de um show grande desses que eu fiz, eu num dia chuvoso em casa, fiquei olhando as imagens de vídeo daquele show, me sentindo muito ridícula, me sentindo uma verdadeira palhaça, horrorosa. E aí eu olhava aquilo ali, assim, eu comecei a chorar na sala. E a Maia, minha filha, já com os 11 anos dela, estava do meu lado. E aí ela falou, o que que houve, mãe? Ela tem toda a parcimônia e maturidade que eu preciso. Porque outro filho já chora junto. Ai, pelo amor de Deus. Ela não, o que que houve, mãe? E aí eu falei assim, Maia, eu simplesmente estou me sentindo uma palhaça. Eu estou vestida de uma outra pessoa. E olha só, esse cabelo, essa cara, eu estou ridícula. Aí a Maia botou a mão na minha perna assim, calminha. E falou, mãe, você não é uma palhaça. Você está descobrindo a sua verdade. Eu falei, gente, como é que isso vem de uma criança? Dá um tapa nas costas e diz, vai embora, espírito de luz. Porque realmente
Desde uma criança de Olha 11 aí. anos, essa fala impactou Sensacional. a minha vida. Sensacional. Sensacional. E aí, eu nunca mais parei. Rita Lee veio a Obrigada. falecer Obrigada. e, e realmente virou aqui para mim o meu trampolim de alegrias, sabe? Eu tô um pouco longe de alcançar a minha meta, né? Mas eu estou no caminho e eu sinto que Exato. Rita Lee está com a mãozinha aqui, ó, segurando a minha mão e indo Com junto certeza. comigo, porque é muito espetacular. Muitos aprendizados, né, nessa tua história, né? O primeiro, que o sucesso deixa pista. Desde criança você recebia coisas sobre Rita Lee, então o sucesso deixa pistas, né? A segunda coisa é que quando a gente trabalha com aquilo que ama, a gente não precisa trabalhar nunca mais na vida. A vida flui. Mas essa mensagem, quando a gente trabalha com aquilo que ama, ela está relacionada quando eu me conecto com o meu propósito, quando eu me conecto com aquilo que eu nasci para ser nessa jornada. E aí, quando a gente se conecta com essa verdade, com esse propósito, o universo vai caminhar a favor, vai tudo conspirar a favor para essa crescente de jornada. E aí, o que eu quero te dizer é que obrigada por você ter aceito esse desafio, obrigada por você passar pelos conflitos que você passou, mas não parou, você continuou seguindo, e eu quero ver Rita Lee, cover de Rita Lee com você muito, muito, muito crescendo, não só pelo Brasil, mas que você venha para cá também para fazer show e precisa brilhar, porque você tá, é muito verdade. Enquanto você contou, eu me emociono, eu estava aqui toda arrepiada com que coisa linda a sua jornada. E aqui a gente está contando lindo, mas eu entendo também que você deva ter vivido momentos de conflitos e desafios, mas você não parou, porque você está acreditando nessa tua jornada. E esse é o poder do autoconhecimento. Autoconhecimento Sim. liberta. É uma hashtag que eu uso muito. Autoconhecimento liberta. Verdades, E aí eu verdades, queria trazer... Desculpa, pode falar? verdades libertam. Sim, sim. E aí agora, olha só, como é que a hora voa. A gente já está aqui nesse papo. Ficaria mais Não! horas aqui. Mas eu queria trazer agora, para a gente ir caminhando para o nosso encerramento, eu busquei algumas frases da Rita Lee e eu queria que você comentasse, fizesse um breve comentário, isso tem a ver comigo, não tem, ou que mensagem que essa frase traz. Uma delas, ela falou assim: gosto de mim, mas não é muito confortável ser eu. Olha, você quer que eu comente essa frase? Aham. Eu Eu digo, acho que é essa uma frase frase. é minha. Eu falei, quando eu li, eu falei, essa frase é minha. Essa frase é minha. Pois é, Gosto de mim, mas não é muito confortável ser eu. é uma frase que mistura a essência com o ego, né? Ela traz os dois ali integradinho. Aliás, a Rita Lee, a sabedoria imensa dela foi conseguir integrar essência e ego. Ela gosta dela, porque ela se faz alguém em que ela possa gostar. Porém, isso não é muito confortável, porque muitas vezes a gente está entortando a essência para ser o ego. Então, eu acho que aquilo ali, gosto de mim como eu sou, mas às vezes não é muito confortável, porque você não está fazendo com a essência, você está fazendo aquilo que você gostaria de ser. Ah, que legal, né? Gostei muito dessa frase. E aí, uma frase icônica dela, que eu acho que é muito pertinente, especialmente que eu trabalho com mulheres, né? Que diz: toda mulher quer ser amada, toda mulher quer ser feliz. E o seguinte, toda mulher se faz de coitada e toda mulher é meio Leila Diniz. Gente, essa música é demais. Aliás, ela é a música de encerramento do espetáculo que eu faço com a Tassi de Campos, chamado Todas as Mulheres do Mundo. Essa música foi tirada dessa música, né? Essa frase foi tirada dessa música. Mandando um beijo aqui para a Monique. Obrigada, Monique. A Monique está em todas. Aliás, ela esteve nesse espetáculo, Todas as Mulheres do Mundo, que rolou lá no Teatro Municipal de Niterói. Foi lindo demais a nossa estreia. E Posso obrigada, imaginar. Monique, pelo comentário e também pela presença incondicional e torcida incondicional também. Conheci a Monique lá em Niterói, num show que eu fiz, e ela nunca mais deixou de ir nos shows. Isso, para mim, não tem nem palavras. É gratidão mesmo que eu sinto. Eu tenho certeza que está chegando aí no seu coração, Monique. Essa frase, toda mulher quer ser amada e toda mulher quer ser feliz, eu acho que todo ser humano quer ser amado e todo ser humano quer ser feliz. Independente do gênero, o que a gente busca
é ser amado e ser feliz. Mas o que a gente precisa entender, que o amor vem de nós, o amor maior, o amor que nos preenche, é o nosso amor. É a nossa capacidade de amar uma folha de papel ou uma folha de árvore. A nossa capacidade de amar o ventinho que bate no rosto. É amar cada momento da vida e cada ser humano que aparece na nossa frente. Esse é o amor que liberta, esse é o amor que preenche. Né? A gente quer ser amado, então a gente luta por aceitação, por validação. Só que esse caminho, ele pode conter algumas armadilhas, por causa da nossa argumentação, que a gente busca no externo aquilo que a gente já tem dentro. Então, eu acho que todo ser humano quer ser amado e quer ser feliz, mas ser amado é quando a gente se basta dentro de um contexto de amor, que a gente consegue enxergar o amor como uma totalidade, e não algo que você venha a receber de uma outra pessoa ou de algo externo. Ai, que lindo. Muito lindo. E aí a última frase que eu trouxe é: longe de qualquer problema e perto de um final feliz. Bom, essa música é Flagra, né? E a situação em que ela se encontrava no momento, ela estava no cinema, no escurinho, fazendo bobagem no cantinho, longe de qualquer problema e perto de um final feliz. Eu acho que essa é a minha definição de férias, sabe? Longe de qualquer problema e perto de um final feliz. Mas assim, quando a gente, como eu falei anteriormente, né? Como a alma é eterna, a gente busca por coisas eternas. Então, eu não quero um final feliz, eu quero uma continuação feliz. E por aí vai. Que bom. Excelente. Bom, antes da gente ir para as considerações finais, deixa eu dar um oi aqui, agradecer a presença de todo mundo. Obrigada pela interação, obrigada pela participação. O Instacast é um programa feito para você que está aqui assistindo. A gente fala muito sobre autoconhecimento, mas sempre trazendo pessoas espetaculares que ensinam tanto. Miriam, obrigada. Eu aprendi muito com essa sua jornada. Com certeza eu vou fazer vários cortes aqui dessa live e vou publicar novamente. E eu queria que você deixasse uma mensagem, antes de você deixar suas considerações finais, falar aonde que o pessoal te encontra, quais as suas redes sociais, aonde que o pessoal vê sua agenda de show. Fala um pouquinho. Olha, a minha agenda de show é muito louca. Às vezes não tem nada num dia e no outro surge 3 coisas. Então, geralmente eu coloco nos stories, que é a coisa mais rápida que a gente pode fazer. Então, para conseguir entender a minha agenda de show, é vendo os stories, que lá eu anuncio tudo. No meu Instagram. @Miriam_Rupert. Isso, Miriam com M de Maria e Rupert com I. Aí lá encontra todas as informações, vídeos anteriores e coisas que você queira descobrir a meu respeito. Aliás, na minha bio tem algumas músicas autorais que eu lancei em parceria com o Brian, que é esse meu parceiro amigo da banda de festa. Nós temos músicas autorais juntos. E tem também um podcast. Faz tempo que eu não gravo, mas assim, você está me inspirando muito hoje a continuar fazendo meu podcast, que é uma grande alegria para mim falar de todas as minhas percepções e reflexões nos áudios, assim, e eu acho que durante o tempo que eu estava fazendo, eu estava tendo muitos feedbacks positivos de pessoas que tomavam café comigo, café da manhã, e se inspiravam o resto do dia, o resto da semana. Isso é muito gratificante. E aonde é esse podcast? O podcast é no Spotify, na plataforma Spotify. E o link tá lá na minha bio do Instagram também. Excelente. Temos vídeos de shows no YouTube? Temos poucos. Eu confesso que eu sou o tipo da artista que gosta mais de ficar de meia dentro de casa, planejando tudo e trabalhando com administrativo, mas mídia social não é o meu forte. Então vamos lá. Para encontrar a Miriam, é no canal aqui do Instagram dela, Miriam_Rupert. E no Spotify é o quê? Miriam_Rupert? Miriam no canal? Rupert. Miriam Rupert, é só me achar. Olha aqui o que a Núbia falou. Posso falar, Carmen? Pode. Que fofa. Núbia, um beijo para você, Núbia. Foi maravilhoso ouvir vocês. Miriam, sou fã. Desejo o mundo para seu sucesso. Que Deus seja sempre seu guia. Amém. Obrigada, Núbia. Obrigada. Miriam, uma mensagem final para o pessoal que está aqui assistindo a gente até agora. O que você deixa de mensagem? Gente, uma mensagem final. Primeiro, a gente está aqui falando como o autoconhecimento é um ingrediente do sucesso, né? Quem és tu, Miriam, na capa do Que Suco, para vir falar de sucesso
que ninguém te reconhece na rua. Eu estava pensando nisso. Falei, gente, eu preciso falar para eles a verdade. Então eu vou aproveitar para esse recado final ser essa mensagem. O sucesso é o dia a dia. Sucesso é a gente conseguir dormir sabendo que fez coisas no dia. Eu tive sucesso hoje. Por que eu tive sucesso hoje? Esse é um movimento do diário de bordo, né, Carmen, que você me ensinou. Por que eu tive sucesso hoje? Então eu vou agradecer por pelo menos 3 coisas. Conforme a gente vai agradecendo, aquilo ali vai aumentando. A gratidão é o princípio de tudo. Então, quando a gente pensa em sucesso, a gente tem que separar sucesso de reconhecimento. Sucesso é uma coisa, reconhecimento é outra coisa. Quando a gente tem sucesso, a gente está satisfeito com o que a gente fez e a gente fez pessoas felizes com o que a gente fez. Isso é sucesso. Reconhecimento é quando as pessoas te reconhecem, compartilham o seu trabalho e fazem o boca a boca para dizer que aquilo ali é muito bom. Então, o sucesso engloba o reconhecimento, mas o reconhecimento não engloba o sucesso. Então, o sucesso é o dia a dia. Todas as vezes que eu faço um show, que as pessoas choram, ou que as pessoas riem muito, saem suadas, felizes, eu sou uma cantora de sucesso. E é assim que eu penso. Eu quero dar esse recado para vocês, que seja lá qual for a sua profissão que está aqui assistindo, quando você percebe que a sua ação daquele dia, o seu trabalho daquele dia, gerou satisfação em outros seres humanos, né, em um próximo ou em um terceiro, isso é sucesso. Então, a gente pode se considerar pessoas de sucesso quando a gente entrega excelência, com determinação, com ética, com profissionalismo. É só organizar direitinho, que todo mundo tem sucesso e todo mundo tem muito para receber do mundo. Excelente. Miriam, muito obrigada pela sua participação. Foi, de verdade, uma história linda de se ouvir, muito inspiradora. No início eu falei, pega papel e caneta para anotar. Eu fiz várias anotações aqui enquanto você falava. E, pessoal, muito obrigada, boa noite. E semana que vem mais um episódio do Instacast CL para você. Já ativa as notificações aqui no canal e fica ligadinho nos stories, no feed, que eu vou comunicando quem será o próximo convidado. Miriam, beijo muito grande e sucesso para você, porque o seu sucesso representa vidas felizes. Muito obrigada pelo seu trabalho. Beijo, pessoal. Thank you! Beijos! Beijo para todo mundo que veio. Beijo, 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 meus amigos, minha família. Amo vocês. Um beijo. Fiquem com Deus. Beijo!